Outro Kennedy. My thanks to all of you. Um assassino identificado. His name appears to be Sirhan, S-A-R-H-A-N, Sirhan. Both names. Mas as provas indicam outros suspeitos. It's an unsolved crime. I would characterize LAPD's investigation as flawed, failed, and then covered up. Na próxima quarta, o assassinato de Robert F. Kennedy. Somente por The History Channel. Um homem rebelde e atormentado que construiu um império e conquistou o poder. Being able to watch a young man growing up in the world of aviation, in the world of Hollywood, as the country grows up. Howard Hughes. Martin Scorsese makes it so that it works as a story as well as a history of a man's life. As pistas de um grande tesouro estão escondidas na Ata da Independência dos Estados Unidos. Well, this is a story of a man who, since he was a boy, has been obsessed, really, with finding the Templar treasure. There is something on the back of the Declaration of Independence. History versus Hollywood is a very interesting way of putting it. Na próxima segunda, a história versus Hollywood, somente por The History Channel. Em junho de 2005, aconteceu de novo. Once it captured us, our electronic instruments and the magnetic instruments, they all started malfunctioning. Uma aeronave com 3 tripulantes desaparece sem deixar rastro. We've had some strange reports over the years, but no, I've never heard of anybody sucked into a time tunnel. Amanhã, o primeiro episódio dos Mistérios do Triângulo das Bermudas. Somente por The History Channel. Voando no Tempo. Voando no tempo, nós descobrimos os designs que resultaram nas aeronaves modernas. Com o decorrer dos anos, os protótipos passaram de aparelhos perigosos para maravilhas impressionantes. A revolução das aeronaves foi acelerada pela guerra, e hoje parece que o céu é o limite. Neste episódio, nós acompanhamos o desenvolvimento dos gigantes. São os aviões e outras aeronaves que parecem desafiar a gravidade. São os aviões que nos deixaram admirados. Estas aeronaves colossais levaram milhões de pessoas a aeroportos só para ver a graça com a qual a maioria delas decolava. Vamos voar pela história para testemunhar os avanços que nos deram aviões como o 747. O Antonov 124 é um gigante entre os gigantes. Em seu voo inaugural em dezembro de 1982, ele era a maior aeronave motorizada a voar. O Antonov ainda é o maior avião de carga do mundo. As estatísticas vitais do modelo AN incluem capacidade de carga de 150 mil quilos, velocidade de cruzeiro de 800 km por hora e um alcance de 3.900 km quando repleto de carga. Uma prova da capacidade dele é um registro no livro Guinness dos Records de um Antonov carregando uma carga de 135 toneladas. Foi a carga mais pesada já transportada pelo ar. O 124 pode ser carregado pela frente ou por trás e permite até a entrada de veículos de carga em seu interior, o que foi projetado para o uso militar. As rodas dianteiras se retraem, permitindo que o AH-124 se incline, reduzindo o ângulo da rampa frontal. Isso permite que grandes veículos carregados entrem a bordo e sejam transportados como uma unidade. É um design militar que ajudou a criar um novo segmento no mercado de carga aérea, o transporte de cargas grandes e muito pesadas.
Em espetáculos aéreos, o tamanho e a aparência do 124 sempre atrai multidões. O compartimento de carga tem aproximadamente 40 metros de comprimento e 6 de largura. No total, ele tem 69 metros de comprimento e uma envergadura de 73 metros. – 34 computadores de bordo ajudam a tripulação. Os 6 tripulantes incluem 2 pilotos, 2 engenheiros, um navegador e um operador de rádio. O 124 Antonov e o C-5 Galaxy americano foram os primeiros aviões de carga realmente gigantescos. A tecnologia para construir aeronaves maiores já existia, mas o tamanho dos hangares, áreas de estacionamento e o comprimento das pistas também determinam o limite do tamanho dos aviões. Incrivelmente, a maior aeronave já construída iria intimidar o 124 Antonov. Os dirigíveis surgiram por volta de 1900. Naquela época, o avião era uma máquina simples que podia carregar pouca carga. Von Zeppelin é considerado o pai dos dirigíveis. No começo da Primeira Guerra Mundial, os Zeppelins podiam voar a 136 km por hora, atingir 4.250 metros de altura e transportar 2.000 quilos de bombas. O sucesso de Von Zeppelin inspirou muitos países a desenvolverem dirigíveis. A Marinha dos Estados Unidos também se inspirou e construiu o Shenandoah, o Akron e o Macon. Os dirigíveis serviram bem à Marinha, mas seus dias estavam contados graças aos rápidos avanços dos aviões. Infelizmente, muitos consideravam o dirigível um fracasso. Talvez as imagens de quedas e bolas de fogo como estas do Shenandoah tenham difundido o ceticismo entre o público. A verdade é que muitos dirigíveis foram construídos e voaram com sucesso. Houve alguns acidentes espetaculares, mas poucas pessoas morreram. Talvez o medo natural de voar durante o reinado do dirigível seja o responsável pela atual resistência a estes gigantes mais leves que o ar. Os dirigíveis do passado ainda são as maiores aeronaves que já voaram. O Hindenburg tinha mais de 250 metros de comprimento, mais do que o dobro de qualquer avião moderno. So what do you say? Take the challenge? Sure. Oh no! Forgot the nudge. Give it your best shot. I don't know how you do it. Mais do que jogo, uma cultura. Ron, 984,000. Keith, 7,343,000. I bow to the master. Accepted. Fliperama. No próximo sábado. Somente por The History Channel. Milhares de apelos foram feitos ao céu. Nenhum foi ouvido. One of the responses would be fear. Am I going to be next? Is the plague going to strike me? Can I get the plague even from my father, my brother, my sister? Well, I think there is lots of evidence that there was a psychological transformation affected by the plague and by the sudden dramatic disappearance of so many people. Está de volta a praga. Você irá abandonar todas as esperanças de novo. Somente por The History Channel. It's one of the most famous mysteries of the ancient world. It was here, in Jerusalem, one of the most sacred and spiritual cities in the world. You want the real answer? Yeah. Amanhã, quem sabe Josh Bernstein possa encontrá-lo. O Ouro do Rei Salomão. Somente por The History Channel. Quando a ficção se aproxima da realidade,
qualquer coisa pode acontecer. It's not a history lesson. Pesquisadores incisivos. The real Alexander didn't really have those movie style look. E as maiores estrelas do espetáculo I think he was a man that was obsessed with his dreams. confrontam Is he history or Hollywood? And clearly he's history. a história versus Hollywood, somente por The History Channel. The soldiers are wiser than their generals. No more Roman blood, Antony. An alliance. It matters. It is the measure of my life. Em março, Augusto, o primeiro imperador, somente por The History Channel. Ele deixou o mundo todo sem fôlego com as suas façanhas. Fez do impossível um espetáculo e da morte a mais impressionante de suas fugas. O Jimmy, somente por The History Channel. A Primeira Guerra Mundial provou que os aviões tinham um importante papel no campo de batalha. No entanto, era necessário maior capacidade de carga. Construído em 1922, o Barling foi a primeira tentativa de criar um grande bombardeiro e foi um projeto totalmente novo. O resultado foi um triplano movido por 6 motores Liberty 12A de 420 cavalos de força resfriados à água. 4 motores estavam na configuração tratória, enquanto outros 2 estavam em uma disposição de propulsão. O trem de pouso principal tinha 10 rodas e a cauda quadrada tinha um design horizontal biplano com 4 lemes separados. O desempenho dele era péssimo. A velocidade máxima era de 154 km por hora. E transportando 2.300 quilos de bombas, o alcance era de apenas 273 quilômetros. O Barling não fez sucesso e o único triplano foi desmontado em 1928. Foi só em maio de 1941 que finalmente surgiu o primeiro bombardeiro moderno. O XB-19 era um monoplano todo de metal de asas baixas com um trem de pouso retrátil. A envergadura de 64 metros o tornava o maior avião americano já construído. Ele manteve essa posição até 1946. O projeto do XB-19 era confidencial e nenhuma produção foi planejada. O único objetivo era ver até onde a tecnologia poderia ser levada. Muitos ficarão surpresos ao saber que alguns dos maiores gigantes da aviação são hidroplanos. O Martin Mars é um exemplo. Tem envergadura de 61 metros e 14,64 metros de altura. O Mars foi a maior aeronave em operação a partir de 1942 até o primeiro Boeing 747 decolar. O Mars ainda é o maior hidroplano em operação. Em 5 de novembro de 1941, o protótipo foi lançado pela fábrica Martin, em Little River. Infelizmente, durante os testes, a lâmina de uma hélice do motor 3 se soltou, dando início a um incêndio. Eles levaram 6 meses para reparar os danos. O avião foi um sucesso enorme e bateu muitos recordes. O Mars bateu o recorde de resistência ao ficar no ar durante 32 horas e 17 minutos, cobrindo 7.403 quilômetros. Ainda hoje, esses números são impressionantes.
Os incêndios tiveram um papel importante na história do Mars. Alguns ainda são usados como bombardeiros de água e podem molhar mais de 1 hectare por lançamento. Um outro exemplo de hidroplano grande é o HK-1. O avião flutuante Hércules foi o maior já construído. Howard Hughes projetou a aeronave e sua equipe pequena, mas dedicada, a construiu. O primeiro e único voo do Hércules aconteceu em 2 de novembro de 1947. Howard Hughes ligou os 8 motores radiais para testes de taxiamento e emocionou milhares de espectadores com um voo não divulgado. O Hércules subiu 10 metros e voou 1,5 km em menos de 1 minuto, a 129 km por hora, antes de fazer um pouso perfeito. Após o histórico acontecimento, o Hércules voltou para o hangar e nunca mais voou. Seguindo as ordens de Hughes, ele recebeu manutenção constante e foi mantido em condições de voo até ser desmontado em 1976. No meio tempo, os militares ainda se concentravam em aviões de carga. Uma grande modificação no C-74 Globemaster resultou no novo C-124. O C-124 utilizava portas de carregamento dianteiras, o que se tornou padrão nos cargueiros posteriores. Um elevador sob a fuselagem traseira com um guindaste elétrico também foi um grande avanço sobre o carregamento por portas laterais. O primeiro voo de um C-124 aconteceu em 27 de novembro de 1949 e as primeiras aeronaves operacionais foram entregues em maio de 1950. A produção continuou até maio de 1955. O C-124 aperfeiçoado tinha motores mais potentes, aquecedores de combustão nas pontas das asas que aqueciam a cabina e degelo nas asas e na cauda. O C-124 pode ser considerado o primeiro transportador tático, pois determinou o padrão para os cargueiros modernos. Fez sucesso graças à lógica do design, que se concentrava apenas na carga em vez de servir a um objetivo duplo. Mas novos designs tornaram o C-124 obsoleto. Nem todos os aviões são destruídos para serem reciclados em novos designs. Alguns Stratocruisers passaram por uma grande reforma mecânica para se tornarem Pregnant Guppies. Os Guppies tiveram um papel importante nas missões da Apollo, transportando vários componentes da espaçonave. Outro Kennedy. Um assassino identificado. His name appears to be Sirhan, S-A-R-H-A-N, Sirhan. Both names. Mas as provas indicam outros suspeitos. It's an unsolved crime. I would characterize LAPD's investigation as flawed, failed, and then covered up. Na próxima quarta, o assassinato de Robert F. Kennedy. Somente por The History Channel. Fazem parte de uma tradição. A unique combination of art, outrageous craftsmanship and technology. Que se transformou em um verdadeiro espetáculo. The lowriders found that more juice plus stronger hydraulics equals bigger hops. A new lowrider category was born. Na próxima sexta, Carros de Rua. Somente por The History Channel. A história dos alimentos. O azeite de oliva. O azeite extraído do fruto da oliveira acompanhou a humanidade através dos tempos.
Utensílios da antiga Mesopotâmia e a menção da substância em passagens da Bíblia e do Alcorão nos indicam que a primeira utilização do azeite de oliva aconteceu milhares de anos atrás no Oriente Médio. Partindo dessa região, comerciantes levaram-no até o Ocidente e em seguida ao resto do mundo. O óleo já foi utilizado em rituais sagrados, como lubrificador de engrenagens e até mesmo com finalidade cosmética. Recomendado para reduzir a taxa de colesterol, o azeite de oliva é o único que pode ser consumido virgem, sendo também o de maior qualidade. Por isso e por seu sabor, ele é considerado o tempero perfeito para a boa mesa. A história dos alimentos. Um homem rebelde e atormentado que construiu um império e conquistou o poder. Being able to watch a young man growing up in the world of aviation and the world of Hollywood as the country grows up. Howard Hughes. Martin Scorsese makes it so that it works as a story as well as a history of a man's life. As pistas de um grande tesouro estão escondidas na Ata da Independência dos Estados Unidos. Well, this is a story of a man who, since he was a boy, has been obsessed really with finding the Templar treasure. There is something on the back of the Declaration of Independence. History versus Hollywood is a very interesting way of putting it. Na próxima segunda, a história versus Hollywood, somente por The History Channel. Em junho de 2005, aconteceu de novo. Once it captured us, our electronic instruments and the magnetic instruments, they all started malfunctioning. Uma aeronave com 3 tripulantes desaparece sem deixar rastro. We've had some strange reports over the years, but no, I've never heard of anybody sucked into a time tunnel. Amanhã, o primeiro episódio dos Mistérios do Triângulo das Bermudas, somente por The History Channel. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitas encomendas de bombardeiros foram canceladas. Então a Boeing começou a empregar tecnologia militar na área civil. Do bombardeiro B-29 surgiu o Stratocruiser, que depois se tornou Guppy. A Boeing viu que crescia o interesse por voos intercontinentais confortáveis, seguros e rápidos. Ela atendeu a essa demanda com o 377 Stratocruiser. O avião de 2 andares podia acomodar 81 passageiros na cabina superior e 14 no nível inferior, com bar e salão de estar acessados através de uma escada em espiral. Para voos longos, havia 28 leitos na cabina dianteira. Os passageiros encontravam sofisticação no Stratocruiser e até assistiam a desfiles de moda nos voos entre Chicago e Minneapolis. Infelizmente, o Stratocruiser logo perdeu a popularidade. Os motores Pratt & Whitney eram caros e imprevisíveis e geralmente provocavam atrasos. E o design glamuroso deixou de ser admirado quando aviões mais esguios começaram a dominar os céus. O Stratocruiser foi o último avião com motor a pistão a ser removido de serviço. Além do tamanho, ele é lembrado principalmente pelo luxo. Os Guppies transportaram estágios do foguete Apollo da Califórnia até a Flórida. Além do transporte aéreo, a única alternativa era uma lenta travessia de barco pelo Canal do Panamá. Os Guppies economizaram meses da missão Apollo, e sem eles, a aterrissagem na Lua em 1969 não teria sido possível. Os Guppies são carregados de modo interessante. São literalmente divididos ao meio. A carga é carregada e as 2 partes do avião são reunidas. Era uma operação trabalhosa e só servia para o transporte de itens específicos, como foguetes auxiliares. A versão posterior desta aeronave foi chamada de Super Guppy. O diâmetro do compartimento de carga aumentou, passando de 5,8 metros para 7,6 metros. E a fuselagem também ficou 7,8 metros maior.
Na corrida para fornecer aviões de carga para os militares, a empresa Lockheed venceu. O C-141 Starlifter foi um sucesso desde o começo. Devido à oscilação das asas, os tanques de combustível exigiram um design articulado. Os 4 motores a jato tinham um empuxo negativo de 40% para ajudar nas aterrissagens em pistas curtas. Na verdade, o C-141 foi o primeiro avião de carga a jato. Os motores do Starlifter eram capazes de erguer muito mais peso do que o avião podia transportar. Isso foi resolvido em versões posteriores. O problema foi solucionado através do aumento da fuselagem. Nos anos 70, a frota de 270 aeronaves voltou para a Lockheed para ser modificada. Os aviões ficaram 7 metros e 16 centímetros maiores, o que aumentou a capacidade de carga em 1/3. Até hoje, o avião já teve 30 configurações diferentes. O protótipo decolou no 60º aniversário do primeiro voo dos irmãos Wright, 17 de dezembro de 1963. O primeiro C-141A foi entregue em outubro de 1964. A vida útil da frota de C-141 Starlifters está chegando ao fim. Uma fase de aposentadoria gradual já começou e deve terminar em 2006. Mais uma vez, a empresa Lockheed foi contratada para construir um avião de carga. E em 1970, o C-5 Galaxy foi entregue. A Lockheed manteve todas as melhores características do Starlifter. A cauda alta em T, a asa inclinada em 25 graus e 4 motores turbojato montados em mastros sob as asas. O C-5 é parecido com sua versão menor, o C-141, mas é substancialmente maior. A envergadura e o peso provocaram oscilações consideráveis nas asas. Isso desafiou os desenhistas e engenheiros da época. A resposta foi um sofisticado sistema de amortecimento controlado por computador. Em qualquer envergadura grande, movimento e flexão são esperados. No entanto, sem o amortecimento, eles seriam intensos no C-5. Este é o C-5 voando com o amortecimento desligado. Sem reabastecimento aéreo e com uma carga de 122 toneladas, um C-5 pode voar a 2.600 milhas náuticas. Com o reabastecimento aéreo, o alcance da aeronave depende apenas da resistência da tripulação. O C-5 é um dos maiores aviões do mundo. Pode transportar cargas grandes e pesadas para o mundo todo e decolar e pousar em pistas relativamente curtas. Como o Antonov, o trem de pouso pode ser recolhido. Assim, a carga fica na altura dos caminhões de carga e descarga. O C-5 pode ser carregado e descarregado simultaneamente. Na verdade, as rampas de acesso permitem o carregamento de filas duplas de veículos. O maior sucesso do avião é sua capacidade de decolar totalmente carregado de uma pista de 2.500 metros e pousar em uma pista de 1.500 metros. Um estudo confirmou que a estrutura do C-5 ainda tinha uma vida útil de 80%. Então foi iniciado um programa para modernizar o C-5. O programa começou em 1998 e incluía renovação na aviônica, aprimoramento da navegação e nos equipamentos de segurança e instalação de um novo sistema de piloto automático. Uma outra parte do plano cuidou dos novos motores, mastros e unidades de força auxiliares. Esse programa de modernização irá garantir que o C-5 seja usado ainda no século XXI. Finalmente, aeronaves civis estavam sendo desenvolvidas com o único objetivo de transportar pessoas. Ao contrário do Stratocruiser de origem militar, aviões como o Boeing 707 foram os primeiros a transportar pessoas para o mundo todo. Eles acomodavam 220 passageiros e tinham um alcance de 6.440 quilômetros. Aviões menores, como o 727, foram feitos para voos domésticos.
Mas o desafio da Boeing era construir um avião que tornasse as viagens internacionais acessíveis para o público em geral. Ele mudaria o turismo internacional. $75 mil desenhos foram usados para produzir o primeiro 747. Ele completou mais de 15 mil horas de testes em túneis de vento. O programa de testes original do 747, que colocou o avião em serviço comercial em dezembro de 1969, usou 5 aeronaves e durou 10 meses. A altura da cauda do 747-400 tem 19,4 metros, o equivalente a um prédio de 6 andares. Ele possui 6 milhões de peças, metade das quais são parafusos. O 747-400 conta com 274 quilômetros de fiação e 8 quilômetros de tubos, e a estrutura contém 66 toneladas de alumínio reforçado. O voo inaugural do 747 aconteceu em 9 de fevereiro de 1969. A Pan Am foi a primeira empresa comercial a empregar um jumbo em 22 de janeiro de 1970. A frota de aviões 747 já voou mais de 56 bilhões de quilômetros, o equivalente a 74 mil viagens de ida e volta à Lua. Ela já transportou 3,6 bilhões de passageiros, mais da metade da população mundial. Um 747-400 geralmente decola a 180 km por hora, voa a 910 km por hora e aterrissa a 260 km por hora. Em um voo internacional típico, uma operadora de 747-400 usa cerca de 5 toneladas de alimentos. O barulho do motor diminuiu pela metade desde os 747 originais entregues em 1970. Nenhuma outra aeronave na história fez tanta diferença na capacidade do público em geral em realizar viagens internacionais. O número de passageiros transportados pelo jumbo pode aumentar com a construção de aviões ainda maiores ou mais velozes. Na verdade, o maior avião de passageiros do mundo, o 340-600, já está entre nós. Este Airbus, que pode transportar até 500 passageiros, é mais silencioso do que qualquer similar moderno. Uma das primeiras empresas aéreas a comprar um Airbus foi a Virgin Atlantic, e outras empresas logo farão o mesmo. Mas poucos aviões do futuro irão despertar a nossa curiosidade, como fez o Boeing Jumbo. Voando no tempo. Voando no tempo, nós descobrimos os designs que resultaram nas aeronaves modernas. Com o decorrer dos anos, os protótipos passaram de aparelhos perigosos para maravilhas impressionantes. A revolução das aeronaves foi acelerada pela guerra, e hoje parece que o céu é o limite. Neste episódio, nós acompanhamos o sucesso da empresa Grumman com a fabricação de alguns dos melhores caças de porta-aviões do mundo. O Grumman Hellcat é considerado o avião que venceu o conflito no Pacífico na Segunda Guerra Mundial. O Intruder e o F-111, o primeiro caça de asas móveis, são outros dois exemplos de caças da Grumman. No entanto, neste episódio nós adiantaremos o relógio para analisar o Grumman F-14 Tomcat. O F-14A original tinha dois motores Pratt & Whitney TF-30, capazes de produzir 18.960 quilos de empuxo.
Modelos posteriores possuíam 2 motores General Electric F110, que na modalidade pós-combustão produziam 24.500 kg de empuxo. O F-14 Tomcat é considerado um caça grande. Ele tem 19 metros de comprimento, quase 5 de altura e envergadura de 19 metros e meio. A velocidade de cruzeiro do F-14 é de 908 km por hora e ele pode chegar a 2.500 km por hora ou quase Mach 2, o dobro da velocidade do som. O Tomcat é o segundo caça militar de asas móveis. O primeiro foi o F-111. O Tomcat carregaria uma diversidade de armamentos maior que a de qualquer caça anterior. Os 2 canhões de 20 mm eram usados em combates a curta distância. Mísseis Sidewinder e Sparrow eram usados em alvos entre 4 e 20 km de distância. Com um alcance de 128 km, o novo míssil Fênix era usado em alvos mais distantes. A estrutura 303 da Grumman era inovadora para a época, mas os motores não eram tão avançados. A Grumman decide instalar motores já testados. Eles escolhem o TF-30. Infelizmente, no final dos anos 70, alguns caças F-14 tiveram sérios problemas nos motores. Eles chegaram a pensar em desenvolver motores totalmente novos para a aeronave. Isso teria sido muito difícil e dispendioso. Eles decidiram aperfeiçoar os motores TF-30. Os motores aprimorados eram adequados e eficientes e continuaram sendo usados no modelo F-14A. Mas eles ainda apresentavam problemas. A Marinha instalou um sistema de alerta barato, mas eficiente, que acusava falhas nos motores TF-30. Depois, o F-14B e o F-14D usaram 2 motores General Electric F110 turbojato com pós-combustores. Apesar dos problemas com os motores, o Tomcat era revolucionário e o auge do que foi aprendido com os primeiros caças para porta-aviões. Com o avanço dos caças para porta-aviões, a dificuldade era que qualquer aperfeiçoamento na aviação exigia mudanças no porta-aviões. O desenvolvimento do motor a jato criou muitos problemas. Os jatos aumentavam de peso a cada novo modelo. Também ficavam mais velozes. A velocidade de pouso e decolagem era maior e eles exigiam pistas mais longas. Grandes mudanças no formato dos porta-aviões e nos procedimentos dos pilotos foram necessárias para a era do jato. Com jatos pesando mais de 4,5 toneladas e com a alta velocidade de pouso, as barreiras nem sempre impediam acidentes como este. No final dos anos 40, houve um grande aumento no número de acidentes nos quais aviões batiam em aeronaves estacionadas. Para superar isso, foi adotado o convés inclinado. Quando os pilotos perdiam os cabos de frenagem, a pista inclinada permitia que eles acelerassem e pousassem novamente. Ela também abria mais espaço no convés para que mais aviões ficassem prontos para decolar. A catapulta acrescentada aos porta-aviões ajudava a aeronave a obter velocidade de decolagem em uma distância muito curta.
Um F-14 necessita de uma pista de 1,5 km para decolar. Em um porta-aviões com a ajuda da catapulta, esta aeronave de 30 toneladas atinge 270 km por hora em 3 segundos, em uma distância de 90 metros. Embora estas características existissem antes da chegada dos Tomcats, é interessante notar que o Tomcat foi construído para superar todas as outras aeronaves de acordo com as limitações dos porta-aviões da época. It's one of the most famous mysteries of the ancient world. It was here, in Jerusalem, one of the most sacred and spiritual cities in the world. You want the real answer? Yeah. Amanhã, quem sabe Josh Bernstein possa encontrá-lo. O Ouro do Rei Salomão. Somente por The History Channel. Ele deixou o mundo todo sem fôlego com as suas façanhas. Fez do impossível um espetáculo e da morte a mais impressionante de suas fugas. O Jimmy, somente por The History Channel. So what do you say? Ready for challenge? Sure. Oh no! Forgot the nudge. Give it your best shot. I don't know how you do it. Mais do que jogo, uma cultura. Ron, 984,000. Keith, 7,343,000. I bow to the master. Accepted. Fliperama. No próximo sábado. Somente por The History Channel. Milhares de apelos foram feitos ao céu. Nenhum foi ouvido. One of the responses would be fear. Am I going to be next? Is the plague going to strike me? Can I get the plague even from my father, my brother, my sister? I think there is lots of evidence that there was a psychological transformation affected by the plague and by the sudden dramatic disappearance of so many people. Está de volta a praga. Você irá abandonar todas as esperanças de novo. Somente por The History Channel. Este é o segundo voo de teste do Tomcat. Miller, o piloto de testes, está no banco traseiro e Smythe é o piloto. O primeiro voo de teste foi simples, apenas uma decolagem, um curto voo reto e aterrissagem. Não houve problemas. O segundo voo analisou o desempenho e as manobras. Ao contrário do primeiro, este voo apresentou problemas. O piloto notou que havia fumaça saindo da traseira do Tomcat. Uma inspeção detalhada revelou que era o fluido hidráulico. Em poucos minutos, o avião deixou de responder aos comandos e foi perdendo altura. A 30 metros do solo, não muito longe da pista, os pilotos foram obrigados a se ejetarem e o protótipo 1 ficou destruído. Do chão, a imagem foi esta. Esta é a aeronave número 12. Ela foi chamada de 1X para substituir a aeronave perdida. Este avião continuaria sendo testado, incluindo testes de alta velocidade. Smythe, Miller e outros pilotos de teste estavam começando a dominar o Tomcat.
Embora houvesse problemas, estava claro que o Tomcat era superior a todos os aviões anteriores. No entanto, a Marinha e o Congresso ainda não estavam convencidos. Um dos motivos da hesitação era o custo. O Tomcat não era barato e ainda apresentava problemas. Em 1971, os testes continuaram e o desempenho da aeronave foi melhor do que o esperado. Os problemas estavam sendo resolvidos e a estabilidade das aeronaves parecia ótima. Este é o protótipo 2 em ação. Vários Tomcats foram construídos sem a intenção de serem usados. Foram criados para serem destruídos em testes experimentais. Foi só em junho de 1972 que os primeiros testes em porta-aviões foram realizados. Após uma série de tentativas, uma aterrissagem foi realizada pela aeronave número 10. Mas um problema surgiu. A número 10 sofreu um vazamento hidráulico no trem de pouso do nariz. A Grumman não precisava disso. A Marinha e o Congresso ainda não estavam satisfeitos com o Tomcat. Este filme e o resultado do teste no porta-aviões seriam enviados à Marinha para que ela decidisse se compraria o avião. Um vazamento hidráulico era a última coisa que a Grumman precisava. Por fim, o Congresso aprovou a aeronave, que se tornou uma lenda da aviação. Se o Congresso tivesse deixado para decidir no dia seguinte, a história poderia ter sido outra. O avião número 10 caiu e o piloto Miller morreu. O programa continuou. Na segunda metade de 1972, a produção começou e o F-14 entrou em serviço em 1973. O Tomcat sofreu várias alterações desde então. Em novembro de 1987, o F-14B foi lançado com novos motores General Electric F-110, que solucionavam os problemas de motor do modelo A. Os modelos B, C e D se seguiram, nos quais a maioria das mudanças se referia às armas e à capacidade de defesa da aeronave. O Tomcat foi o primeiro caça a ter o sistema de míssil Fênix. A operação de teste foi chamada de 6-6. Se o teste fosse bem sucedido, o sistema seria um grande salto na capacidade dos caças. O objetivo do teste era fazer o piloto atacar e derrubar 6 alvos simultaneamente. Os alvos incluíam 2 aviões teleguiados de velocidade supersônica, 3 aeronaves de treinamento que simulavam alvos mais lentos, como os bombardeiros, e um outro avião teleguiado lançado de terra firme para imitar um míssil supersônico. No radar, os 6 alvos foram identificados e receberam um prefixo. A partir desse momento, o piloto apenas pressionava o botão de disparo quando os alvos estavam na mira. Fox 1, one's away. 2's in the air. 3's in the air. 4's in the air. Check the target camera. De uma só vez, os 6 mísseis estavam no ar, rumo a seus alvos, graças ao alcance de 80 quilômetros do Fênix. Com os dados do teste, ficou claro que, com algumas modificações, a combinação Tomcat Fênix daria ao piloto um índice de acerto de 80% em combate. Fazem parte de uma tradição. A unique combination of art, outrageous craftsmanship and technology. Que se transformou em um verdadeiro espetáculo. Lowriders found that more juice plus stronger hydraulics equals bigger hops. A new lowrider category was born. Na próxima sexta, Carros de Rua, somente por The History Channel. Em junho de 2005, aconteceu de novo. Once it captured us, electronic instruments and the magnetic instruments, they all started malfunctioning.
Uma aeronave com 3 tripulantes desaparece sem deixar rastro. We've had some strange reports over the years, but no, I've never heard of anybody sucked into a time tunnel. Amanhã, o primeiro episódio dos Mistérios do Triângulo das Bermudas. Somente por The History Channel. Um homem rebelde e atormentado que construiu um império e conquistou o poder. Being able to watch a young man growing up in the world of aviation and the world of Hollywood as the country grows up. Howard Hughes. Martin Scorsese makes it so that it works as a story as well as a history of a man's life. As pistas de um grande tesouro estão escondidas na Ata da Independência dos Estados Unidos. Well, this is a story of a man who, since he was a boy, has been obsessed really with finding the Templar treasure. There is something on the back of the Declaration of Independence. History versus Hollywood is a very interesting way of putting it. Na próxima segunda, a história versus Hollywood. Somente por The History Channel. Outro Kennedy. My thanks to all of you. Um assassino identificado. His name appears to be Sirhan, S-A-R-H-A-N, Sirhan. Both names. Mas as provas indicam outros suspeitos. It's an unsolved crime. I would characterize LAPD's investigation as flawed, failed, and then covered up. Na próxima quarta, o assassinato de Robert F. Kennedy. Somente por The History Channel. Com a combinação Tomcat Phoenix decolando de porta-aviões, a Marinha Americana estava na vanguarda do poderio de porta-aviões. Mas a aterrissagem ainda era uma operação de alto risco. Neste incidente, o trem de pouso dianteiro caiu quando este Tomcat tentava aterrissar no USS Forrestal. O avião ainda estava cheio de combustível e armamentos. O outro problema é que o Tomcat bloqueou a pista para a aterrissagem de outros aviões. Em combate, esta situação seria desastrosa. Os aviões que voltavam de missões poderiam estar sem combustível e a remoção da aeronave danificada seria uma prioridade. Na Segunda Guerra Mundial, aviões como este seriam imediatamente lançados ao mar. Em um outro incidente, em 1976, 2 pilotos enfrentaram um problema diferente. O avião deles simplesmente caiu do porta-aviões John F. Kennedy. Na época, o Tomcat era tão avançado e secreto que a Marinha decidiu localizar e recolher os destroços para evitar que eles caíssem nas mãos da concorrência. Outros Tomcats foram perdidos. 3 aeronaves foram perdidas no período de uma semana em 1996. Isso resultou em novas medidas de segurança para o Tomcat. A Marinha determinou restrições para o F-14 em ambientes de baixa altitude e alta velocidade. O uso da pós-combustão também foi proibido para os F-14B e F-14D. O Tomcat ficou famoso devido ao sucesso do filme Top Gun: Ases Indomáveis. Na verdade, Top Gun é uma academia de voo da Marinha Americana. Na Top Gun, os melhores pilotos de F-14 recebem treinamento extra e a chance de enfrentar outros pilotos em combates aéreos simulados, mas muito realistas. Os aviões que os pilotos da Top Gun combatiam foram modificados para apresentar as características de voo dos caças soviéticos. O Tomcat era muito maior e mais pesado, e é difícil imaginar um avião deste tamanho sendo tão ágil quanto os caças menores. Neste combate aéreo, um Mongoose e um T-38 modificados competem com um Tomcat.
Nos anos 70, muitas aeronaves excelentes foram produzidas e ainda operam em vários países. No entanto, o fim da vida útil está liquidando lentamente as lendas do passado. Nos próximos anos, novas aeronaves de combate como a JSF F-35 estarão no convés dos porta-aviões. Desde o advento do porta-aviões, a Grumman, hoje conhecida como Northrop Grumman, construiu muitos dos melhores caças para porta-aviões. Embora o F-35 seja um avião da Lockheed, a Northrop Grumman está produzindo vários componentes importantes da aeronave. O F-34A é o modelo básico que deu origem a duas variantes. O F-35A foi desenvolvido para a Força Aérea Americana. O desempenho do F-35 é igual e em algumas áreas superior a qualquer Top Gun atual. Mas o F-35 supera qualquer outro em evasão de radar e alcance com tanques de combustível internos, além de contar com aviônica sofisticada. Estas características melhoram a eficiência operacional, a sustentabilidade e a sobrevivência da aeronave. Sem contar a inigualável eficiência em combate que permite atirar com rapidez e precisão. O sistema de armas permite que o piloto tenha múltiplos papéis e missões e reduz o trabalho do piloto na operação de armamentos. Isso permite que o piloto atue como estrategista em vez de gerenciador de armamentos. O modelo criado para os fuzileiros navais americanos e para a Marinha Britânica talvez seja o mais empolgante da família F-35. Como o jato Harrier Jump, o caça Joint Strike é capaz de parar e flutuar para pousar na vertical. Atualmente, os fuzileiros americanos e a Marinha Britânica usam o Harrier para aterrissar em locais onde as pistas de pouso são curtas ou inexistentes e em porta-aviões britânicos. O Harrier tem sido valioso há mais de 3 décadas, mas ele ainda apresenta problemas. O escape do motor localizado nas aberturas da barriga do Harrier pode sugar grandes pedaços de material para dentro da passagem de ar da aeronave, afogando o motor. O avião perde a sustentação e cai. Para melhorar o sistema dos Harriers, os engenheiros da Lockheed instalaram um ventilador bem atrás da cabina. Durante o voo, o ventilador fica escondido atrás de portas fechadas que se abrem para o pouso. O motor a jato gira em um eixo de comando parecido com o de um carro, que aciona o ventilador e empurra para baixo o ar frio de cima do avião. A coluna de ar frio aumenta o equilíbrio do caça e afasta o escape do motor da entrada de ar do avião. O ventilador de sustentação gera quase 9.000 quilos de força de ascensão e o escapamento traseiro virado para baixo fornece uma quantidade equivalente. Isso faz a aeronave subir com facilidade. A Marinha Americana encomendou um outro modelo de F-35 para seus porta-aviões. Como os porta-aviões são grandes, não precisavam de pouso e decolagem verticais.
Então optaram por uma versão parecida com o modelo A. A maior diferença é que a versão para porta-aviões possui uma envergadura maior. No entanto, como seus porta-aviões são pequenos e preparados para os jatos Harrier Jump, os britânicos encomendaram a versão Stovall do F-35. O caça Joint Strike atinge quase o dobro da velocidade do som, e cada avião deverá custar entre 37 e 47 milhões de dólares. O custo do avião é uma das razões pelas quais o F-35 JSF tem sido tão bem aceito. Mas os compradores também consideram os custos da operação. Os dados mais atuais prevêem que a operação e a manutenção de um F-35 JSF serão entre 40% e 50% mais baratas do que as de um avião Top Gun atual. O F-35 pode se tornar uma lenda e poderá entrar para o Hall da Fama ao lado do Grumman Hellcat, do Tomcat e do F-111. Só o tempo dirá. Isso encerra este episódio de Voando no Tempo. Não perca o próximo episódio, quando continuaremos explorando a história do voo.